Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Quero pedir logo de começo para você que sempre passa por aqui, mas esquece de deixar o seu like e se inscrever. Por favor, se inscreva e deixe seu like. Não sou uma profissional da área da saúde, tem uma mosca aqui, mas eu vou falar aqui como uma mãe de primeira viagem que foi ali no Google rapidinho pesquisar os significados de cada coisa e os seus sintomas. Consegui tirar a mosca. Vamos lá, Baby Blues. Eu vou ler para ser bem mais prática, né? Ocorre na primeira semana do pós-parto. Mulher pariu, do nada a menina começa a ficar chorosa, tem uma irritabilidade, uma culpa, tristeza, um sentimento profundo de que não vai dar conta de nada, sabe? Fica super sensível. De acordo com o Google, dura ali uma semana, assim, 14 dias, sabe? A depressão pós-parto é quando esse período se estende por muito mais tempo. E em alguns casos bem severos, existem mulheres que têm um distanciamento do próprio filho. Não quer amamentar, tem dificuldade de ter conexões com a criança. Mas, pelo que eu li, assim, essa reação ao bebê, essa sensação vai se regredindo naturalmente. De acordo com o que eu li, a depressão pós-parto pode estar ligada também a um fator já pré-existente. Mulheres que já tinham depressão, que foram tiveram grandes traumas, né, ou sofreram abusos. Isso pode contribuir para que a depressão pós-parto seja algo mais severo. E o que é o puerpério? O puerpério é o retorno dos órgãos reprodutores para os seus devidos lugares, né? Mas também a mudança no organismo da mulher em relação à amamentação. Então, a gente pega esse pacote todinho de mudança, a queda brutal dos hormônios, né? A adaptação da mulher com a criança, tudo isso, a gente pega tudo isso aí e chama de puerpério. A gente coloca dentro do pacote de puerpério, né? Chama isso aí, essa irritabilidade, esse choro, essa adaptação de estado puerperal. Como foi a minha experiência? Olha, pra ser bem honesta, o meu parto e meu pós-parto, comparando, né, não querendo comparar, mas já comparando com outras mulheres, foi bem tranquilo. Mas a minha ideia aqui não é fazer uma competição de sofrimento, tá? Eu sei que existem mulheres que sofrem bem mais do que eu. Mas é apenas para relatar como foi a minha experiência. No meu caso, eu tenho um diagnóstico prévio de ansiedade e depressão. Também, durante a minha gestação, eu fiz acompanhamentos psicológicos. Cheguei a passar com uma neuropsicóloga e tenho, do TDAH, eu tenho muito o H. E também tem o TOC. Não vou me aprofundar muito sobre o meu diagnóstico, mas busquei ajuda com profissionais da área da saúde mental, né? E até hoje também eu procuro cuidar dessa como é que eu falo? Transtorno? Pra ter uma qualidade de vida melhor e poder atender a minha filha de uma forma melhor. O que isso tudo, né, contribuiu pra minha experiência de parto. Eu me planejei muito durante a minha gestação, planejei cada detalhe, assim, do que dependia de mim pro meu parto. E algumas coisas foram frustradas e eu acho que isso potencializou ainda mais o sentimento que eu tinha dentro de mim. Quando eu cheguei à maternidade, eu fui para a sala de acolhimento, fiquei muito confusa do que fazer. Algumas profissionais falavam que eu precisava me movimentar, mesmo estando com 4 centímetros de dilatação, e outras falavam para que eu descansasse e guardasse os meus esforços para o momento que realmente eu fosse expelir a minha bebê, né? Então eu ficava muito confusa do que eu devia ou não fazer. Mas o que eu fiz bastante no meu parto foi ficar tomando banho de água morna, porque, nossa, aquilo relaxava demais. Eu sentia, assim, um pouco mais tranquila com as dores quando eu ficava debaixo da água morna, sabe? Aí chegou um momento em que, determinado momento, que duas médicas foram avaliar o meu líquido e elas não verbalizaram nada pra mim, mas eu via que tinha algo errado e pela cor, né, viscosidade, que elas estavam cochichando assim, e eu fiquei na minha. Fui novamente tomar banho de água morna e uma técnica de enfermagem chegou pra colocar o aparelho pra auscultar o coração da minha filha. Eu não sei se foi porque durante a contração não dá pra ouvir, né, auscultar o coração da bebê. Não sei se eu me mexi e tirei o aparelho do lugar, mas o aparelho não estava conseguindo captar os batimentos cardíacos dela. Aí a técnica veio, trocou o aparelho e quando ela colocou um novo, aconteceu a mesma coisa. E ninguém falou nada pra mim se tinha algum erro com o aparelho ou com a minha filha, né, se tinha algum problema. Nesse meio tempo, a fisioterapeuta, eu já estava com 7 centímetros de dilatação, entrou lá no banheiro comigo e falou para eu ficar em pé e fazer uns movimentos assim debaixo da água morna. E ela falou, olha, se você sentir vontade de fazer força, faça.
Eu senti vontade, mas eu não fiz porque veio na minha memória as médicas manuseando lá o líquido e eu falei, cara, isso é mecônio. Porque eu já tinha visto um monte de coisa antes de ter neném, né? Não deu nem tempo de eu respirar direito. A técnica de enfermagem entrou e falou assim, Dona Alice, eu preciso que você assine os papéis da cesárea. Ponto. Ninguém falou nada, ninguém explicou nada. Tipo, só decidiram por mim o que eu deveria fazer, sabe? Eu sei que o mecônio, ele não é um fator de impedimento para um parto vaginal. Ele é um fator de risco, mas ele não impede que você tenha. Até porque, na verdade, até onde eu sei, todos os bebês nascem com uma quantidade de mecônio. Posso estar falando abobrinha. Mas conheço também mulheres que estavam na mesma situação que eu e tiveram partos naturais, né? Foi muito rápido esse período, era por volta de 8 horas da manhã que eu tava no banheiro, a técnica entrou. Me prepararam, aí corta para o segundo o round de uma certa decepçãozinha, né? Eu não pude levar a câmera, eles não permitiram entrar. E antes mesmo de parir, eu tinha falado com alguns fotógrafos, e vários fotógrafos, na verdade, vários dos que eu contatei, né? Falaram que a maternidade que eu ia ter a minha filha barravam os fotógrafos, só permitiam que o fotógrafo entrasse na hora X que o médico liberasse que ele entrasse, mas não permitia que filmasse todo o parto como é em algumas maternidades particulares, né? Eu fiquei assim meio bolada, porque eu já tinha pesquisado se havia alguma lei que impedisse a gravação e não tinha nada. Na verdade, só pode haver um impedimento de uma pessoa, um fotógrafo entrar, se houver um fator de risco, alguma emergência de fato que possa comprometer a esterilização e tal, mas ninguém me explicou nada. Não pude filmar a hora que minha filha nasceu. Outra coisa que eu lembro, assim, que até hoje reverbera dentro de mim, assim, uma certa angústia, é que quando minha filha nasceu, ela não veio pro meu braço. Ela foi direto pro pediatra, o pediatra ficou manuseando e eu falei, Léo, vai lá com a nossa filha, já expulsei ele de lá. E eu fiquei muito atenta, assim, eu lembro de sentir uma grande emoção, flutuar, assim, com o choro da minha filha, mas logo eu fui puxada pra terra porque eu tava atenta do que tava fazendo dentro de mim, que eu só sentia aquele rebuliço. O medo que eu tinha era hemorragia e eclâmpsia, porque a eclâmpsia não acontece só no pré, né? Ela pode acontecer no pós-cirúrgico. Tudo bem, minha filha foi avaliada pelo pediatra, foi deixada lá, não veio pro meu braço, eu tive reação à anestesia, eu já tinha feito uma cirurgia em 2011, 2012 do joelho, e eu tive novamente lá naquela, né, uma reação à anestesia. Eu fico me tremendo, a boca fica tremendo como se eu estivesse com muito frio. Terminada a cirurgia, a equipe médica fechou, eu fiquei com um técnico, eu acredito que era um técnico ou um enfermeiro, junto com o meu esposo, que manusearam o meu abdômen assim para expelir o resto do sangue e colocaram a fralda em mim e a minha bebê ficou bem ali e fui levada para uma salinha assim junto com outras mulheres de observação para saber como é que ia ficar depois, né, da anestesia e tudo mais, blá, blá, blá. Eu lembro que eu fiquei muito assim neurótica eu falava assim, por favor, avalia minha fralda, vê se eu tô com hemorragia e tal. Eu tinha muita preocupação. E nesse processo todo, eu ainda não consegui, depois do choro da minha filha, não consegui absorver que ela já tinha nascido. Ela não veio pro meu braço. O meu marido diz que ele acha que em algum momento uma enfermeira nessa salinha de observação colocou a minha filha em cima de mim, mas eu honestamente não lembro nada. Eu não lembro, pra mim não foi colocado. E mais uma coisa que me baqueou foi que minha filha não veio pro meu peito. Eles já introduziram fórmula nela e não me explicaram por quê. Engraçado, porque achavam que minha filha era prematura. Gente, vocês não tinham prontuário, não? Mas a minha filha nasceu com 39 semanas e 5 dias, né? Deram uma fórmula pra ela e eu fui pra sala. Depois de um tempo, passou os efeitos da anestesia e nós fomos pra sala de acolhimento. Até então, eu tava meio aérea em relação à minha filha, sabe? Chegamos na sala de acolhimento, não, desculpa, acomodação. E eu lembro que como eu já tinha uma experiência de cirurgia, eu fui levantando a maca de pouquinho em pouquinho pra minha pressão não cair, eu não vomitar, porque na última cirurgia do joelho eu vomitei verde. Eu lembro que eu fui tomar um banhozinho, consegui colocar aquela minha primeira roupa, né, minha primeira troca, e sentei na cama e foi quando meu esposo, já por volta das 9 e pouco da noite, colocou a nossa filha em cima de mim. E eu desabei de chorar. E chegou o horário de novamente, né, as informações que tinham passado pra nós é que
de tantas em tantas horas iriam fazer o destro dela, né, que até onde eu sei é para saber a glicose da bebê. Até onde eu lembro não tinha necessidade de complementação, que o que eu entendo é que não precisava da fórmula. Mas deram fórmula para ela, de 3 em 3 horas via um técnico de enfermagem e ofertava a fórmula para minha filha. E eu até então não estava assim, agora na minha cabeça esse processo passou muito rápido, mas os dias eram longos lá na maternidade, né? Na minha cabeça eu achava que eu ia ter alta depois das 24 horas e a minha filha estava bebendo fórmula. E eu disse, será que eu vou ter que comprar fórmula para ela? Isso no primeiro momento, sabe? Amanheceu, uma fonoaudióloga foi lá, avaliou ela, viu a linguinha dela não era presa, ela tinha uma ótima sucção. Fizeram todos os testes, ouvido, orelha, bacana. Os olhinhos, os pezinhos, é um monte de teste que daqui a pouco a gente sai da maternidade com um teste vocacional do nosso filho. Aí foi quando alguém falou assim pra mim, tente oferecer o seu peito. A minha filha tinha uma boa sucção, mas não conseguia pegar o meu mamilo. Pronto, eu sou inútil e eu já falei assim, pô, daqui a pouco eu vou pegar a alta e a minha filha não tá mamando, eu vou ter que comprar fórmula e ter que dar no copinho, eu não queria dar mamadeira. Isso no dia 23, porque ela nasceu dia 22 de manhã, a gente foi pra acomodação à noite. No dia 23 eu achava que eu ia ter alta, mas a menina não tava mamando, né? Uma obstetra tinha dado a dica de eu pegar uma seringa, cortar o bico dela, né, a parte onde tem o canudinho, colocar no meu mamilo e puxar a seringa assim pra ver se aumentava o bico do peito e facilitasse que minha filha mamasse, né? Não funcionou. A gente comprou também nesse período uma extratora de leite, né? Porque eu falei assim, poxa, será que eu posso tentar extrair o colostro, né? Que é aquele primeiro leitezinho lá. Tô falando bem leiga, tá? E ao invés da fórmula, dar o meu leite pra beber, aí falaram, podemos dar. E foi isso que fizeram, né? Começaram a dar, eu tentei extrair assim e começaram a ofertar pra ela. E aos poucos foram tentando diminuir a fórmula até que ela pegasse. Isso já no dia 23. Quando foi no dia 24, deram o primeiro banho da minha filha. Eu achava que ela ia ter alta no dia 24, já que precisava de mais observação, né? Eu tava com medo, mas tava confiante de que eu ia conseguir tirar o meu leite e dar o leite no copinho pra ela até que ela conseguisse mamar, né? E aí quando foi no dia 24, foram dar o primeiro banho nela. Deram o primeiro banho, quando ela voltou... Mas sério, só pra explicar, por que deram o banho dela no dia 24 e não deram nas primeiras 24 horas? Porque eu não quis deixar. Eu achava que a gente ia pegar a alta e eu queria dar banho, eu já sabia que eu podia dar banho em casa. Não foi o que aconteceu, passou-se as 24 horas e a menina precisava tomar um banhozinho. Deram um banho nela e ela teve a primeira golfada. Eu me assustei tanto, porque saiu pelo nariz dela, saiu pela boca dela, eu não tive reação, eu só falei assim, socorro! A minha filha! Porque eu morria de medo, sabe? Aquele medo de beber broncoaspirar, que o leite vai pro pulmão, a criança morre. O enfermeiro chegou comigo, dona Alice, você precisa se acalmar. E eu me tremia todinha. A minha carne, eu até cheguei a perguntar de um outro obstetra se eu ainda estava sob efeito da anestesia, porque os meus músculos tremiam, chacoalhavam, assim, era dentro, assim, tremia, assim. E aí o enfermeiro chegou pra mim e falou assim, Alice, você precisa manter a calma, porque o seu bebê sente que você está nervosa e isso dificulta ainda mais a descida do leite e tudo mais. Aí legal, né? Fala pra uma pessoa ansiosa que ela precisa manter a calma. Ela fica mais ansiosa por não estar calma. A gente dividiu o quarto com mais 2 pacientes, né? Eu lembro que na noite do dia 24 a gente passou algumas horas sozinho, porque todo mundo pegou alta. Eu conheci várias pessoas. Todo mundo pegou alta e a gente ficou na sala só, até chegar outras pessoas, né? E eu lembro que bateu, assim, um desespero. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir sustentar minha filha, eu não vou conseguir amamentar minha filha. E, só detalhe, todas as noites, anoitecia, o sol ia embora, eu chorava, sem explicação alguma. Mas eu lembro que eu tive esses 2 episódios, assim, que minha carne tremia. E chegavam a perguntar de mim se eu tava com frio. Eu falei, não, eu não tô com frio, eu tô com ansiedade, né? E expliquei para as pessoas que eu tinha o diagnóstico de ansiedade. E perguntavam se eu queria alguma coisa, eu falei, eu quero um psicólogo. Só que, já adiantando, né, não foi enviado um psicólogo porque não tinha psicólogo
para esse tipo de plantonista, para isso, não funcionava. Eu lembro que eu fui caminhar pela maternidade porque eu tentar mudar o meu estágio, sabe? O meu estado. Tentar ter alguma movimentação no meu corpo para sair daquela situação que eu tava. 24 dia 25, na nossa igreja, tem um culto, né, de Natal. E foi o dia que meus pais foram me visitar. Eu queria me esconder nos braços do meu pai, sabe? Eu chorei, soluçava. E a minha mãe não tinha como ficar comigo na maternidade. Eu lembro que eu fiquei assim, muito mal porque eu queria minha mãe. Só que minha mãe, o cenário era esse. Meu pai estava doente, eles foram me visitar doente na maternidade. Meus pais estavam doentes. A minha avó tem Alzheimer e já não se movimenta mais. Então, os irmãos da minha mãe fazem plantão, né? Rodízio de plantão para cuidar dela. E nesse mesmo período, meu avô estava internado. Meu avô tem coração grande e estava com água nos pulmões, sabe? Se deu porquê que eu até hoje não entendi, mas estava com água nos pulmões. E a minha mãe estava virada, sabe? De plantão na casa da mamãe, na casa da vovó, na casa do vovô, no hospital com o vovô. E meu irmão tem autismo. E nessa época ele estava tendo seletividade em relação à comida. Para quem sabe, né, as crianças autistas, elas têm um período, algumas sempre tiveram seletividade alimentar, mas o meu irmão tem período que ele não come nada, e ele só falta desaparecer. Então na minha família estava acontecendo isso, né, e eu não queria dar trabalho para ninguém, só que eu queria alguém, eu queria minha mãe, eu queria meu pai, eu queria me voltar pro útero da minha mãe. Mas eu falava assim, não vou dar trabalho pra ninguém. Enquanto isso a minha carne tremia, sabe? Eu ficava bem assim, ó. Eu lembro benzinho, que eu ficava bem assim. Parecia que eu tava com muito frio. Esse processo da maternidade, né? O meu baby blues que eu tive pesado. Eu não passei totalmente em casa, eu passei na maternidade. E aí quando foi no dia 24, o pediatra falou assim, olha, eu não vou dar alta pra vocês. Vocês estão muito cansados, nós estávamos. E se vocês forem para casa, mesmo dando fórmula para criança, vocês podem se esquecer, porque ela tinha que comer de 3 em 3 horas. Vocês podem dormir e a glicose dessa criança despencar. Então eu vou deixar vocês aqui na maternidade mesmo, porque aqui vocês têm ajuda dos profissionais. Quero agradecer aqui a uma enfermeira, a Ednelza, que foi a mulher assim que chegou lá comigo e eu não fiquei constrangida de chorar na frente dela, de ver o choro da minha filha na frente dela. Ela pegou meu peito e me manuseava, sabe? Ela forçou mesmo a barra pra minha filha ser alimentada pelo meu peito. E nós vamos aguardar até a fonoterapeuta aparecer, que foi outra mão de Deus na terra, aquela mulher. Então a gente ficou o Natal na maternidade e quando foi no dia 26, a fonoterapeuta chegou, que, meu Deus, aquela mulher foi uma bênção, tranquilizou a gente. Eu esqueci de avisar que no Natal, no dia 24, além de eu estar extraindo leite para colocar no copinho, a gente comprou um adaptador de mamilo. Então no dia 25, no dia 24, 25, 26... a gente já estava ofertando o leite no copinho, mas também no meu peito com a ajuda daquele adaptador de mamilo. Então, apesar da minha ansiedade, eu tinha tipo assim, se não der certo a fórmula, eu tenho mais esse recurso aqui que eu posso alimentar a minha filha, sabe? A fonoterapeuta avaliou, explicou que isso é super comum acontecer, fez algumas manobras. Vários tutoriais no YouTube eu já tinha assistido antes mesmo de a bebê nascer, sabe? Mas é bom quando você tá passando pela vida real ali naquele momento, ter alguém que pegue na tua mão e faça assim, por aqui, vem cá. E aí a gente teve alta. Esse estágio de uma semana eu passei na maternidade. Eu tive outras crises de choro aqui em casa, eu tava bastante irritável. Nossa, até hoje, na verdade, o meu esposo tem sido muito tolerante e paciente comigo, porque tem momentos que eu percebo que aquilo que eu tô sentindo não é normal, sabe? Até hoje perdura eu não ter conseguido ter o parto por vias naturais. Às vezes eu me cobro, eu falo assim, poxa, se eu tivesse metido louco, andado mais lá na maternidade, feito o exercício da bola, agachamento, quem sabe minha filha tinha nascido logo.
Aí às vezes eu penso, será que ela estava em sofrimento? Ninguém falou se ela estava em sofrimento, ela estava em sofrimento. E como eu me sinto hoje? Amanhã a minha filha vai começar o 5º mês. Amanhã se inicia o 5º mês da minha Miha. Eu sinto que tem dias que o mundo tá cinza. Eu sinto que tem dias que eu perdi o propósito, perdi o vigor. Eu não sei explicar. Racionalmente eu sei que isso é a depressão falando. Então o que eu faço? O que eu procuro fazer? Eu faço uma maquiagem, nossa, tá um pouco suadinho aqui que eu tô nervosa. Eu faço uma maquiagem, eu tento pegar um sol, eu coloco uma música alta. Eu não tô falando que toda pessoa que tem depressão, faz isso que cura. Não, eu tô falando como eu tento lidar com a minha depressão. Eu falo minha porque eu estou nesse estágio, né, da minha vida, assim. Então, eu tento colocar uma música. Às vezes eu faço questão de que tenha uma louça suja para eu ter mais uma ocupação diferente de só amamentar, né? Porque amamentar é muita coisa. Hoje, graças a Deus, minha filha pega muito bem o peito. Inclusive, estou doando leite para maternidade, né? Para bebês na UTI. E isso para mim é muito gratificante. Eu tento mudar o meu estado onde eu estou, sabe? Mas às vezes eu não me sinto tão confortável para falar sobre o assunto porque, novamente, existem mulheres que passam por situações bem mais difíceis do que a minha. Aquele lance de comparação. Eu sei que eu não estou competindo se a minha dor é mais forte do que a da outra. Não, porque senão, se a gente for pensar assim, né, a gente nunca vai zelar por nós mesmos. E eu estou procurando, né, ajuda psicológica, já tenho encaminhamento e tudo mais. Acredito muito que a gente precisa fazer acompanhamento. Converso com pessoas que me acolhem, apesar de eu não gostar de me sentir vulnerável. Eu odeio me sentir vulnerável, eu odeio. Parece que é autocomiseração, eu não gosto disso. Mas eu também sei racionalmente que é um processo, é uma fase. Eu não estou inerte, eu estou procurando ajuda. Eu queria poder falar muito mais. Quem sabe no outro vídeo a gente fale sobre a depressão e o mundo gospel lida com pessoas com depressão, mas eu não estou desamparada, né? Eu sempre recito assim a palavra do Senhor a mim mesma, sabe? Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É isso, eu me apego à palavra do Senhor. Pra esse vídeo não ficar bem longo, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. Até mais, gente. Consegui gravar o vídeo.